Deus não se esqueceu de você, por David Wilkerson. Você já conheceu a depressão? Você já ficou tão preocupado e perplexo que passou noites sem dormir? Você teve momentos em que estava tão abatido e chateado que ninguém poderia confortá-lo? Você esteve tão baixo que sentiu vontade de desistir, sentindo que sua vida foi um total fracasso? Não estou me referindo a nenhuma condição física. Não estou me referindo a pessoas que têm algum desequilíbrio químico ou doença mental. Estou falando de cristãos que de vez em quando lutam contra a depressão, que os atinge do nada. Sua condição geralmente não vem de uma fonte, mas de muitas. Às vezes, eles são açoitados por todos os lados até ficarem tão sobrecarregados que não conseguem enxergar além do seu desespero. Se isso descreve você, então o Salmo 77 foi escrito para você. Seu significado é apontá-lo para fora de sua tristeza e medo. Este salmo foi escrito por um homem chamado Asaf, um levita da linhagem sacerdotal de Israel. Asaf também era cantor, servindo como diretor do coro designado por Davi. Ao todo, Asaf escreveu 11 salmos, e eles estavam tão cheios de instruções corretas para o povo de Deus que eu chamaria esse homem de pregador leigo. Vamos aos salmos. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito se desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas desde a antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos seus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. O abismo também se abalou. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela manhã, pelas mãos de Moisés e de Arão. Irmãos, Asaf escreveu esse Salmo 77 depois de cair em um terrível poço de desespero. A sua condição tornou-se tão ruim que Asaf estava sem conforto. Ele dizia, minha alma recusou ser consolada. Versículo 2 do Salmo 77, este homem piedoso estava em tal desespero que nada que lhe dissessem poderia tirá-lo da sua condição. Nem mesmo o próprio Asaf conseguiu pronunciar uma palavra. Eu estava quebrado e não falava. Versículo 4. No entanto, Asaf era um homem de oração. Vemos isso no mesmo salmo em que ele testifica, com a minha voz clamei a Deus porque ele me ouve. No versículo 1, tenho certeza de que Asaf ouviu o testemunho muito semelhante de Davi no Salmo 34. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Salmo 34, versículo 15. Davi diz anteriormente no Salmo, busquei ao Senhor e ele me ouviu, me livrou de todos os meus pecados. Este pobre homem chorou e o Senhor ouviu e livrou de
todas as suas angústias. Salmo 34, versículo 4 e 5. Sem dúvida, Asaf ouviu Davi contar a fascinante história de como ele teve que fugir de Gate para se livrar de Saul. Davi teve que se passar por um louco naquela cidade para escapar com vida. Este servo exilado do Senhor sentiu-se tão abatido naquele momento como um grande fracasso e clamou a Deus. Ele buscou o Senhor em sua agonia e Davi testifica que ele foi totalmente liberto. Na verdade, Deus colocou uma canção no coração de Davi. Vemos Davi recontando sua nova canção de fé para seus músicos no Salmo 40. Certamente esta canção chegou às mãos de Asaf, o maestro do coro. O Salmo declara: Ele ouviu o meu clamor e me tirou do poço do desespero, da lama lamacenta. Pôs os meus pés sobre a rocha e endireitou os meus passos. Salmo 40, versículo 1 e 2. Como líder nacional de adoração, Asaf cantou essas canções sobre libertação e respondeu às orações. Ele ministra essas mesmas verdades a Israel, arranjando-as e declarando-as em cânticos, liderando o coro em uma voz unificada de fé. De fato, em seu próprio cântico de adoração, Salmo 78, Asaf castiga Israel por sua incredulidade. Ele os corrige, dizendo-lhes que Deus não respondeu às suas orações por causa dos seus pecados. Seu espírito não era fiel a Deus. Eles falaram contra Deus, dizendo: Poderá o Senhor providenciar uma mesa no deserto? Você pode dar pão também? Por tudo isso também pecaram e não acreditaram nas suas maravilhas. Eles limitaram o Santo de Israel, eles o provocaram e o entristeceram. Salmo 78. Mas agora Asaf estava enfrentando sua própria luta. A Bíblia não nos diz o que causou a depressão deste homem. Tudo o que sabemos é que a sua alma estava tão pesada que ele não conseguia dormir. Você não me deixava dormir. Salmo 77, versículo 4. A esta altura, Asaf escreve que ficou desapontado com o silêncio de Deus. Busquei o Senhor no dia da minha angústia. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre e não voltará a ser bondoso conosco? Sua misericórdia cessou para sempre. Sua promessa foi perpetuamente encerrada. Deus se esqueceu de ter misericórdia. Salmo 77, versículo 2, 7 ao 9. O diretor do coral de Israel parece concluir: Deus não responde às minhas orações. É esta a história de apenas um homem piedoso e desesperado no Antigo Testamento, ou será uma história comum para muitos crentes intercessores de hoje? A história de Asaf poderia descrever, irmão, sua própria luta espiritual? Aqui estava um homem piedoso, fiel e intercessor. Asaf não era um criminoso sensual. Ele amava a palavra de Deus e ensinava na congregação. Mas agora ele estava enfrentando uma terrível depressão. De acordo com pesquisas recentes de jornais, a atitude de Asaf em relação ao Salmo 77, na verdade, reflete a crença da maioria dos americanos. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas pensa que Deus ouve as orações, mas poucas dessas mesmas pessoas acreditam que Deus responde a estas orações. Acho que esses testes profundos e sombrios foram experimentados pelos grandes pregadores dos últimos 200 anos. Por exemplo, Charles Haddon Spurgeon era conhecido como um dos pregadores bíblicos mais piedosos de todos os tempos. Spurgeon foi um intercessor que buscou continuamente o Senhor. No entanto, ele também enfrentou depressões profundas e assustadoras. Na época, a condição era conhecida como melancolia. John Fletcher é outro servo de Deus que sofria de depressão severa. Ele ministrou sob ninguém menos que John Wesley, que chamou Fletcher de o homem mais piedoso da face da terra. A presença de Cristo era tão poderosa na vida de Fletcher que seus amigos ficavam muitas vezes em silêncio quando ele entrava. Na sala, este homem exalava o Espírito de Cristo.
No entanto, Fletcher também estava experimentando as terríveis profundezas que Asaf descreveu. Uma melancolia horrível caiu sobre ele do nada, afligindo-o por dias a fio. Fletcher suportou terríveis testes de desespero sem nenhuma explicação racional para eles. Andrew Bonar, um pastor piedoso e fervoroso do século XIX, contou ter tido experiências semelhantes. Ele escreveu esta última entrada em seu diário: "Eu estou ficando para trás em minha carreira celestial. Deus não está me usando na conversão de almas como antes. Preciso me libertar da sombra do medo, da insegurança. Alguns dos meus amigos mais próximos parecem não mais se compadecer das minhas necessidades. Vergonha e tristezas me inundam por causa da minha falta de santidade. O que eu perdi, meu coração afunda em mim. Sou repreendido pela santidade que vejo nos outros. Parece que há uma nuvem entre mim e o Filho da Justiça. Parece que ouço o Senhor dizer: não tenho muito uso para você agora." Parece que cada um dos ministros mais santos, devotos e intercessores enfrentou tal hora. Todos descrevem estar sobrecarregados de desânimo. Poucos podem explicar de onde veio a sua nuvem negra. Raramente parece surgir de apenas uma causa, mas foi o resultado de um problema em cima do outro. Até mesmo o santo e devotado apóstolo Paulo não estava imune a tais depressões. Ele escreveu aos Coríntios: "Tribulação se abateu sobre nós na Ásia, pois estávamos muito sobrecarregados além das nossas forças, de modo que até perdemos a esperança de preservar a nossa vida." 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. A palavra grega que Paulo usa para desespero neste versículo é traduzida como "não podemos entender, desesperamos até a morte." Ele estava dizendo, em suma, nós desejamos morrer porque não conseguíamos entender o que estava passando conosco. Fomos empurrados para além da nossa resistência. É difícil imaginar essas palavras saindo da boca de Paulo, quem confiou mais em Deus do que este apóstolo prudente? Quem jejuou e orou mais do que Paulo? Quem teve tantas orações respondidas como Paulo? Entretanto, sobreveio a Paulo uma hora de desânimo como ele nunca experimentou. Qual era essa condição? Alguns comentaristas bíblicos acreditam que foi uma combinação de testes. Entre eles está uma profunda angústia mental causada por pessoas que Paulo amava e que mais tarde se voltaram contra ele. Esses amigos íntimos não apenas abandonaram Paulo, mas espalharam mentiras sobre eles. Eles mancharam seu nome. Além disso, Paulo estava deprimido por doenças violentas, o experimento do naufrágio em mais de uma ocasião, e planos malignos foram planejados contra ele sucessivamente, com o objetivo de tirar-lhe a vida. Além dessas coisas, Paulo tinha ansiedade sobre cuidado que ele tinha com cada uma das igrejas que ele levantou. Isso parece muito pesado para ser carregado por um homem somente. No entanto, todos juntos ainda não podem explicar o profundo desespero que Paulo sentiu. Ele descreveu: "Eu caí em tal agonia que eu não pensei que eu ia sobreviver. Achei que eu ia me matar." Claro que Paulo foi solto. Ele saiu vitorioso, mas ele nunca se esqueceu aquela hora horrível de desespero. Muitas pessoas piedosas, servos devotos, santos e orantes de Jesus sabem do que trata o clamor de Asaf. Sua condição não é um estilo de vida, não. Eles são simplesmente amantes de Deus que foram subjugados porque Satanás veio como um dilúvio. Como Paulo, eles foram empurrados além da sua resistência. Cristo é nosso exemplo em todas as coisas em relação à vida, e esta baixa condição não é uma exceção. Cristo se comove com o sentimento de nossas doenças e até ele enfrentou uma hora de profunda provação. Ele disse a André e a Filipe:
Agora a minha alma está perturbada. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Quando Jesus disse isso, ele estava de frente para a cruz, sabendo que sua hora da morte estava próxima. A palavra grega para perturbado aqui significa agitado ou perturbado. Jesus estava enfrentando o teste mais intenso de sua vida. Na verdade, era tão profundo e escuro que mais tarde ele clamaria: Deus, por que me abandonaste? Ele até disse aos que estavam crucificados: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53. Que declaração Jesus faz? No entanto, Cristo estava dizendo, em essência, esta é a hora de Satanás. O período pouco antes de sua morte foi o tempo do inimigo para assediá-lo. O diabo reuniu todo o seu poder para perturbar o coração de um homem santo que orava. Da mesma forma, você pode ter a certeza de que a sua hora escura e problemática é obra de Satanás. O Senhor não coloca uma depressão tão terrível em seu povo. Como nós sabemos disso? Como Asaf, oramos, adoramos e buscamos fazer a vontade de Deus, desejamos libertação total do poder do pecado. E esse é exatamente o tipo de vida que Satanás vem prejudicar. Jesus disse aos seus discípulos: e que direi? Pai, salva-me desta hora? Evangelho de João 12, 27. Ele estava dizendo a eles: não posso explicar totalmente para vocês. Tudo o que posso dizer é que Deus permitiu que este momento e esta hora de escuridão chegasse. Você já pensou o que posso dizer? Não tenho palavras para explicar o que estou passando. Estou chateado, perturbado, mas não sei dizer o porquê. Não me peça para explicar, porque eu não posso. Qual pode ser o propósito de Deus em uma hora tão horrível? Paulo nos mostra o propósito específico de Deus em nossos tempos de profunda provação. Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, por meio da consolação com que somos consolados por Deus. Assim como as aflições de Cristo abundam em nós, também abunda a nossa consolação por meio do próprio Cristo. Mas se estamos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação, que se realiza sofrendo as mesmas aflições que também sofremos. E a nossa esperança para vós é firme, pois sabemos que assim como sois companheiro nas aflições, também sois na consolação. 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao 7. Você pode ver o propósito de Deus. Em meio às nossas aflições, o Espírito nos conforta e, por sua vez, somos capazes de levar consolo aos outros que sofrem profunda aflição. Esta é a obra do Espírito Santo, trazer conforto ao seu povo por meio das vozes que foram testadas. Portanto, podemos saber que enquanto nosso próprio sofrimento piora, o consolo do Senhor é ainda maior dentre nós. Há dois queridos irmãos em nosso ministério, chamados Israel e Isaías Martin. Israel tem 100 anos e Isaías tem 102. Um parou de trabalhar aos 92 anos e o outro aos 97. Cada um deles ama o Senhor e recebe minhas mensagens há anos. Esses homens não são apenas irmãos naturais, mas verdadeiros irmãos no Senhor. Ambos testificam que de uma vida longa e grande, tiveram grandes provações e a alegria e doçura do Espírito Santo se aprofundaram neles por meio dessas provações. Eles testemunham terríveis desastres ao longo do século, a depressão, as duas grandes guerras, terríveis secas. Eles sofreram pessoalmente ao longo de suas longas vidas, mas aos 100 anos de idade, esses homens são capazes de sorrir e proclamar com mais confiança do que nunca
Apesar de tudo, Deus nunca falhou conosco. Seu testemunho, depois de ter visto tudo, é um consolo do Espírito Santo para mim e para você, para todos nós. O que incomodava tanto Asaf que ele não conseguia dormir? O testemunho de Asaf foi: eu clamo ao Senhor, oro durante toda a noite e sei que Ele me ouve, mas não vejo resposta para as minhas orações. Lembre-se, este líder do coro de Israel testificou sobre o caráter de Deus no Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Claramente, Asaf conheceu as libertações proporcionada por Deus por meio da oração. Ele havia experimentado respostas às suas intercessões. Ele era um ministro fiel, lembrando aos outros que confiassem em Deus e não o entristecessem com a incredulidade. Mas agora, quando o espírito de desespero tomou conta de Asaf, ele não conseguiu se livrar dele. Ele escreve: lembrei-me de Deus, fiquei comovido, eu reclamei e o meu espírito desmaiou. Salmo 77, versículo 3. Asaf, então, se lembrou de suas provações anteriores. Outras vezes, quando foi solto, ele diz que relembrou os dias desde o princípio, os anos que se passaram. Lembrei-me de minhas canções à noite. Este servo fiel tentou se lembrar de como Deus havia respondido às suas orações e como depois ele cantou alegremente sobre as vitórias adquiridas pela fé por intermédio dessas orações. Mas agora ele estava enfrentando o maior teste da sua vida e estava fisicamente, mentalmente e espiritualmente sobrecarregado. Ele afirma: eu reclamei porque era demais para suportar. Qual foi a reclamação de Asaf? Ele diz: rejeitará o Senhor para sempre e não voltará a ter misericórdia de nós? Sua misericórdia cessou para sempre? Sua promessa foi perpetuamente encerrada? Deus se esqueceu de ter misericórdia? Ele calou todas as suas penas e se colocou somente a ter raiva? Asaf foi atormentado por essas perguntas, escrevendo: esta é a minha doença. Salmo 77, versículo 10. Ele estava declarando: na verdade, isto é o que me entristece. Deus mudou. Há uma variação no Senhor que eu achava que conhecia. Ele mudou a sua atitude em relação a mim por algum motivo. Lembro-me de todos os seus lançamentos anteriores em minha vida, as suas atenções para comigo, mas não há nada agora para mim neste momento. Simplesmente, Deus não está mais ao meu favor. Eu sinto que fui deixado de lado. Estou confuso, chateado, oprimido e sinto que Deus está longe de mim neste julgamento. Sei que Ele ouve as minhas orações, mas Ele não as atende. Tanto quanto posso ver, Deus se esqueceu de mim. Claramente, Ele não está no negócio de libertar mais o seu povo. Amado, você pode estar deprimido. Você pode não se sentir tão devastado quanto Asaf em seu julgamento. Você não tem dúvidas de que Deus responde às suas orações e sabe que o Senhor não está zangado com você. Mas ainda assim, há uma decepção profunda dentro de você. Você está frustrado porque as coisas em sua vida não estão funcionando como você esperava ou planejou. Essa frustração pode aparecer em várias áreas: finanças, carreira, casamento, filhos ou ministério. Mas tudo ao seu redor parece estar funcionando bem para os outros. Seus irmãos e irmãs em Cristo parecem estar tudo bem, mas sua vida parece estagnada ou talvez piorando. Agora você começou a pensar: como vou sair desse espiral descendente? Parece não haver esperança. Como podemos sair desses períodos horríveis de depressão e decepção?
Davi saiu dessa espiral com uma música, e Asaf também. De fato, multidões de santos piedosos ao longo da história saíram de sua depressão e desilusão exatamente da mesma forma, com música. As escrituras mostram que Davi e Asaf, Jó e outros santos do Antigo Testamento emergiram de seus tempos sombrios, lembrando a fidelidade de Deus às gerações passadas. Davi escreveu que sempre que seu coração estava desolado, lembrei-me dos dias antigos, meditei em todas as tuas obras, refleti sobre as obras de suas mãos. Salmo 143, versículo 5. Asaf fez o mesmo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, sim, eu me lembrarei de suas maravilhas antigas. Salmo 77, versículo 11. De fato, Asaf diz que todo Israel lembrou-se do que Deus era o seu refúgio. Salmo 78, versículo 35. É uma bênção, irmãos, maravilhosa lembrar das nossas libertações passadas. Deuteronômio nos diz: você se lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus o guiou. Cuidado para não esquecer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 11. No entanto, lembrar dos livramentos de Deus foi mais do que uma bênção para os santos do Antigo Testamento. Era uma disciplina necessária. Os israelitas inventaram todos os tipos de rituais e observações para lembrar os livramentos do Senhor e suas vidas. Da mesma forma, hoje, a Igreja de Cristo é chamada a se lembrar das libertações passadas de Deus. No entanto, nos foi dada uma maneira de lembrar que é muito melhor do que os dos tempos do Antigo Testamento. Como você pode ver, desde os dias de Davi e Asaf, Deus derramou o seu Espírito Santo. E o Espírito agora habita em nossos corpos humanos. O Espírito Santo não apenas nos conforta em nossos tempos sombrios, ele não apenas traz à memória a fidelidade passada de Deus. O Espírito Santo de Deus também nos dá uma compreensão do propósito por trás de nossas duras provações. E ele faz isso para que a nossa fé não desfaleça. Vemos a diferença na vida de Asaf. Este homem devoto e santo não compartilha entendimento conosco no Salmo 77. Nós simplesmente não sabemos o que faz esta hora escura e o que fez esta hora escura em sua vida. Tudo o que ele pôde nos dizer foi: no mar estava o teu caminho e as tuas veredas nas muitas águas. Suas pegadas não foram encontradas. Salmo 77, versículo 19. A conclusão de Asaf foi: os caminhos de Deus são desconhecidos. Não sei por que ele permitiu que eu caísse em tamanha depressão e desapontamento. Eu só me alegro porque eu estou livre. A resposta de Paulo no Novo Testamento é muito diferente. Ele nos diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Em seguida, ele acrescenta esta importante declaração: da mesma forma, ninguém sabia as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. Ele está dizendo, em resumo, sem o Espírito Santo, as pessoas não vão entender o que estão passando com elas. Sem o Espírito Santo, os passos de Deus em nossas vidas não podem ser conhecidos ou compreendidos. Você não pode recuperar totalmente a sua alegria, paz ou descanso até que você tenha uma compreensão clara de por que Deus permitiu seu teste de estilo de trabalho. Simplesmente nunca conheceremos a paz de Deus em nossa vida até que seu propósito na aflição para nós seja revelado. Para isso precisamos ver a verdade estabelecida em nossas almas. Temos que entender que nossa hora escura, nossa provação dolorosa foi permitida pelo Senhor para o seu propósito glorioso. E qual é o propósito? Seremos simplesmente o foco do incrível consolo do Espírito Santo.
Sairemos do fogo mais limpos e mais fortes. E teremos um ministério maior do que qualquer pregador famoso. Qual será este ministério? É o comprovado ministério de conforto e vitória para um povo ferido. E o resultado desse ministério será, como Daniel escreveu, muitos serão limpos, embranquecidos e purificados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas quem entender, entenderá. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Que vocação incrível nós temos, irmãos! Suportamos grandes provações para sermos as mãos consoladoras de Deus para as outras pessoas. 2 anos atrás, minha filha Debbie e seu marido Roger perderam sua filha de 12 anos, Tiffany, para um câncer no cérebro. Conheço a agonia pela qual passaram as noites pensando que possível propósito Deus poderia ter nisso. Um tempo atrás, Debbie estava em uma loja quando viu uma mulher sentada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Debbie perguntou: "Posso ajudá-la de alguma forma?" A mulher respondeu: "Você nunca vai entender o que eu estou passando." Por fim, Debbie a encorajou a contar-lhe sobre a sua dor. A mulher explicou: "Perdi um filho para o câncer." Naquele momento, a doçura do céu desceu. Debbie abraçou essa mulher e quando minha filha compartilhou a sua própria história, as duas mulheres encontraram uma medida do amor curador de Deus. Querido santo, Deus não se esqueceu de você em sua profunda e sombria provação. Deixe-vos com esta palavra de encorajamento do salmista, porque tu, ó Deus, nos provastes. Você nos purificou como a prata é purificada. Você, Deus, nos colocou na rede. Você colocou um fardo pesado nas nossas costas. Ó Senhor, você fez os homens passarem por cima das nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas o Senhor nos trouxe em abundância. Mas certamente Deus, o Senhor me ouviu. O Senhor atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem rejeitou a sua misericórdia para comigo. Salmo 66, versículo 10 ao 12 e versículo 19 e 20. Deus te abençoe.